Eu tinha tido a esperança, quando me converti, em 1973, que era possível que se fizesse uma grande revolução do Evangelho no Brasil. Agora volta para mim, para 73. Só que eu não tinha nenhum instrumento e nem tinha nenhuma estratégia. Eu achava que a explosão do Evangelho em mim, sendo verdadeira como verdadeira era, iria começar, iria ser um fogo que se espalharia como uma queimada sem fim por aí afora. Comecei a pregar nas ruas, nas esquinas de Manaus, e comunidade hippies. Manaus era uma capital de hippie naquele tempo por causa de chá de cogumelo e ayahuasca e muita maconha livre plantada na floresta. Então, todos os meus grandes amigos eram todos maconheiros, adoravam um chazinho de cogumelo, ayahuasca e sexo livre, como o movimento hippie propunha. Eu comecei a pregar e fui para eles, que eram os meus irmãos. E centenas deles se converteram. E eu transformei a casa pastoral da Igreja Presbiteriana Central de Manaus, que é uma igreja, dentre as presbiterianas, provavelmente uma das melhores até o dia de hoje, com um trabalho social maravilhoso, iniciado pelo meu pai e por mim, e continuado depois pelo reverendo José João, que está lá até hoje, meu filho na fé, criado pelo meu pai, e que hoje está ainda lá na Igreja Presbiteriana de Manaus. Pois bem, ruas, praças, esquinas, aí se converte um radialista, o maior da cidade, comigo. Aí diz, não, todo dia eu vou te botar no ar. Aí, todo dia eu entrava no ar pelo telefone. E eu falava e dava um número. Aí esse número bombava. E bombou tanto que a Companhia Telefônica de Manaus me disse, você está criando um problema geral nas linhas da cidade na hora daquele programa, então nós vamos instalar 40 linhas receptivas para você. Eu aluguei um cantinho lá, eles encheram de telefone, eu recebia umas 10, 12 mil ligações por dia, fui treinando gente de todas as igrejas, porque a igreja presbiteriana não dava conta de tanta gente, e foi um período áureo. O pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, da Assembleia de Deus, chegou a ser presidente da Convenção Geral das Assembleias, era conselheiro lá, junto com Samuel Câmara, que hoje é um dos grandes líderes da Assembleia de Deus no Brasil. Ele era um jovenzinho que ia lá para fazer aconselhamento, apaixonado, e a Assembleia... Cadê o Peterson? Está por aqui? Aqui. Ô, Peterson, está aqui. Os adventistas me ajudavam desde o início. Gente que sabia que tinha a verdade do Evangelho naquilo ali. Muitos iam lá, todos os batistas, os metodistas, todo mundo. E os pentecostais avulsos, as chamadas igrejas independentes. De modo que eu tinha uns 200, 250 conselheiros se revezando, e aquilo ia de 7 da manhã até meia-noite, todo dia. Era uma coisa revolucionária. Aí o dono da TV Globo, lá no Amazonas, doutor Felipe Dal, ficou vendo aquilo tudo e falou com meu pai, eles eram amigos de infância, chamou meu pai e falou, Caio, o que está acontecendo com teu filho? A cidade está empolvorosa, não sei o que e tal. Antes eu estava sempre na coluna policial. E agora eu era coberto 1, 2 vezes na semana pela grande mídia nos principais das notícias. E era muita briga, muito jiu-jitsu. Antes do jiu-jitsu ter a consciência que tem hoje, você treinava jiu-jitsu para se defender e, de preferência, para encher quem te provocasse de cacete, né? Então, era só coluna policial, para lá e para cá, papai morrendo de vergonha. E agora, eu convertido, o dono da TV chama meu pai lá e diz, o que está acontecendo com esse menino? Escuta, traz ele aqui para mim. Aí eu fui lá. E ele pediu para eu contar a minha história para ele. Papai calado ao lado. Eu contei tudo.
E ele falou, eu queria te dar, a partir agora, do próximo domingo, um programa na minha televisão, todos os domingos, de 6h30 às 7h. A minha competição era com Silvio Santos. E aí eu iniciei. Não tinha gravação naquele tempo. Só tinha gravação para o jornal, porque a ditadura determinava que todo o telejornal fosse gravado, para a censura poder verificar. Mas não havia dinheiro. Naquele tempo, para você gravar um programa, era uma lapada de fita desse tamanho, que custava uma fábula, e era preto e branco ainda. Eu entrei lá, desculpa aqui, eu já levei susto com você hoje aqui umas 4 vezes, ele com a mão assim no rosto, eu vi o Boechat, bota a mão no rosto, por favor. Ó, vi meu amigo Boechat, digo, Boechat, o que é que você está fazendo aí, meu irmão? Várias vezes, mas voltando aqui. Sim, foi um overlapping de imagens, eu digo, Boechat, vou já ligar para Verusca, dizer que você não foi para lugar nenhum, está na PUC. Mas, pois bem, aí ele me deu o programa. E eu comecei todo domingo. On! O cara chegou e falou, on! Vai! Aí eu, não tinha intervalo. 2, 3 meses depois, a cidade estava toda alvoroçada. Aí fizeram um ibope, eu estava ganhando do Silvio Santos. Aí, conclusão, espalharam para toda a rede amazônica de TV, depois foi para o Recife, cobriu o Nordeste, entrou em Cascavel, no Paraná, foi para o sul do país, até que chegou no Rio, São Paulo e o Brasil Central. Aí, quando essa coisa fechou, mais ou menos por 79, 80, eu, sem sentir, sem saber, tinha virado uma figura nacional do ponto de vista dos evangélicos e de muitos não evangélicos, porque a minha mensagem nunca foi religiosa, eu nunca divulgava um grupo só, eu terminei durante 25 anos dizendo procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, durante anos, e anos, mandando para todas. Havia ocasiões em que eu até dizia, tem algumas igrejas católicas boas. Aí aqui em Manaus tem a igreja da Cachoeirinha do meu amigo Frei Laurindo, porque eu também falava muito nas igrejas católicas e nos cursilhos, em todos os lugares. Os centros espíritas me convidavam para ir falar o evangelho. E em todos esses ambientes, os pais e mães de santo nunca me odiaram, ao contrário, sempre me quiseram bem, me chamavam para fazer oração dentro dos seus lugares de culto, desde sempre. Não foi uma coisa que aconteceu depois, nem foi por causa do Vaticano II, com que eu me impressionei, eu não tinha ainda nem lido nada sobre o Concílio Vaticano II, tinha a ver com a espontaneidade humana, de relações humanas, e eu creio que o Evangelho tinha que produzir, no mínimo, isso. E mais a riparada toda. Muitos deles se tornaram pastores, voltaram para os seus países e tudo mais. Foi quando eu cheguei à conclusão de que eu não podia continuar morando no Amazonas e o lugar para onde eu iria tinha que ser algo que não afastasse as minhas raízes dos meus vínculos familiares, tanto assim. E o lugar onde eu tinha mais família era no Rio de Janeiro e em Niterói. E era também um hub de facilitação, naquele tempo até muito mais do que São Paulo. Para você ir para todos os lugares do país, era muito mais acessível e fácil. Então, mudei para Niterói, o reverendo Antônio Elias me convidou para sucedê-lo. Ele estava fazendo 70 anos, e na Igreja Presbiteriana, aos 70 anos, você é jubilado compulsoriamente. E ele me pediu para ir sucedê-lo, eu falei, eu fico 2 anos, mas eu não fico mais de 2 anos, porque eu estou aqui para querer lidar com o país inteiro, não dá para ficar preso à Igreja Presbiteriana. Naquele tempo você tinha também uma figura muito conhecida no país, chamado pastor Nilson do Amaral Fanini, que eu já conhecia desde menino, depois o conheci em Manaus, quando eu era já pregador do Evangelho. Meu programa na TV começou uns 6, 7 meses antes do dele, o programa dele era o Reencontro. Aí ele ouviu falar que tinha um jovem em Manaus que estava na Globo. Aí ele foi a Manaus e pediu para me chamar, eu fui encontrar com ele, eu tinha 19 anos,
E ele falou, o que é que eu faço para entrar aí? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, eu não pedi nada, eles me ofereceram e tal, contei a história. Ele falou, você podia advogar minha causa? Aí eu fui, falei com o dono da TV, doutor Felipe Dal, e ele deu um horário gratuito para o pastor Fanini, todo sábado de manhã, 7 horas da manhã, para o reencontro. E o Fanini ficou com muita raiva de mim. Ele chegou a me dizer, por que a gente não troca? Você passa para as 7 horas da manhã e eu para o domingo à noite, 6h30, 7 horas. Eu falei, pastor, desculpa, se eu quiser que eu fale lá, eu falo, mas eu duvido que eles queiram trocar. Eu, se fosse senhor, estaria muito feliz de ter recebido isso de graça. Mas não, a natureza humana, e eu não vou psicologizar o processo, é louca, ensandecida. E, às vezes, tanto mais quanto você tente fazer coisas boas para pessoas, tanto mais quanto será a reação estranha delas e vamos deixar qualquer outra coisa para lá. Mas eu nunca o tratei assim. Eu sempre tentei incluí-lo em todos os processos que eu fui vivendo. Acontece que, na década de 80, o meu convívio com todos os grupos, de ponta a ponta, de um extremo a outro, cresceu tanto que eu vi que o potencial era extraordinário daquelas pessoas, mas elas eram muito, muito, muito ignorantes. E o meu coração me convenceu de que elas só eram como eram e faziam aquelas tolices como faziam, e eram tão ogras como eram, porque lhes faltava ensino aos pastores e às congregações. Então, já tinha criado uma organização chamada Visão Nacional de Evangelização, lá em Manaus, cuja sigla era VIND, para as minhas cruzadas, campanhas de evangelização, cidades, Brasil afora, e a televisão convidava e o povo ia aos milhares. Eu aproveitava e aproveitei e comecei a reunir pastores. À noite, evangelização ampla para todos. E, durante a manhã, reunião com os pastores para conversar e ensinar o ensino simples do Evangelho. Tinha um pastor que não tinha entendido até hoje coisas básicas sobre o significado da graça, da justiça da fé em Cristo, de todas essas coisas que são fundamentais para você iniciar qualquer compreensão do significado da fé em Jesus. E eu criei. Na década de 80 toda, fiz muito evento, todos os dias, viajava todo dia, fazia eventos todos os dias, mas milhares e milhares e milhares, publiquei livros meus e de outros que eu achava que tinham conteúdos legais a apresentar, como meu amigo falecido, assassinado pelo próprio filho, Robson Cavalcante, que produziu muitos conteúdos na década de 60, de 70, fim dos anos 70, início dos anos 80. Muitos desses livros ainda estão por aí. Eu publiquei a maior parte dos livros dele. Valdir Steuernagel, que eu tinha conhecido na ABU, também me envolvi muito com a ABU. Dieter Breppel, Manfred Grellert, e era aquela geração, todos ainda estão vivos, e isso tudo tinha sido motivado também internacionalmente a partir dos eventos do Billy Graham, que começaram na Alemanha, no fim da década de 50. Aí teve mais um evento de evangelização nos anos 60, ele reunia pastores do mundo inteiro para falarem sobre a evangelização do mundo. Os anos do Billy Graham foram os anos da grande esperança de evangelização mundial. E até que veio o Congresso de Lausanne, em 1974, com alguns dos meus melhores amigos no mundo presentes lá, e meu pai, reverendo Antônio Elias, e reverendo David Glass, o John Stott, o Leighton Ford, o próprio Billy, e tanta gente querida, Francis Schaeffer. Eram cerca de 4.000 líderes mundiais naquele evento discutindo temas relevantes. O evangelho e cultura, evangelho e diálogo interreligioso, evangelho e o início do secularismo que estava começando a ser
assim tratado, a perspectiva de se enfrentar o que já se prognosticava como a era pós-cristã que estava por vir e como se poderia reverter esse processo. Então, foi um tempo de muita esperança no meio cristão no mundo e de algum reflexo disso num grupo pequeno no Brasil. Então, o que eu comecei a dizer para os meus amigos, especialmente depois de alguns eventos latino-americanos, CLAD I, CLAD II, e do nascimento da Fraternidade Teológica Latino-Americana, com todos os amigos, alguns já morreram, outros ainda estão vivos, como Ed René, Norberto Saraco, alguns já partiram, e como Orlando Costas, que era um grande teólogo, e muitos outros. E aquilo ali foi um embrião de uma proposta que nós fizemos uns para os outros, no início dos anos 80. Vamos realizar no Brasil algo que seja uma espécie de Lausanne brasileira. E aí nós propusemos o Congresso Brasileiro de Evangelização, que produziu um livro-texto que estava agora mesmo nas mãos do Davi, ali no nosso pré-encontro, chamado Uma Tarefa Inacabada, que é um livro que eu abro, o livro, embora eu tenha encerrado o evento. Nós ficamos 1 ano e meio a 2 anos nos reunindo, sob os auspícios financeiros da Visão Mundial, e por causa do meu amigo Manfred Grellert, que era então o presidente e dava toda a cobertura, e aconteceu o Congresso Brasileiro de Evangelização, que terminou no dia 31 de outubro de 1983, no Mineirinho, em Belo Horizonte. Eu fiz esse encerramento, era apenas um jovem de 28 anos de idade. Vieram para o evento todos os presidentes de todas as denominações do Brasil. Até o dia de hoje, nunca se fez um evento mais significativo, qualitativamente falando, representativamente falando, quanto o chamado CBE 83. Quando o CBE aconteceu, eu já vinha fazendo esses encontros de pastores, como eu falei para vocês, mas o CBE deu uma força enorme e provocou uma demanda no coração dos pastores de continuidade. E a minha organização e eu próprio tínhamos sido fundamentais para o acontecimento do CBE 83, de modo que, junto com os amigos, eu decidi que eu iria usar o recurso que eu tinha e a capacidade gravitacional já de tudo o que me cercava, para continuar fazendo esses eventos, expandindo o conceito de teologia, de missão integral da igreja.